mais uma vez no nosso canal Terapias Corpo e Alma, Elizabeth Zanúncio. Eu sou a Elizabeth, eu sou professora de fisioterapia, sou fisioterapeuta há muito tempo e sempre tive um sonho, ensinar anatomia para o leigo, para quem não é da área de saúde. Por quê? Porque eu acredito que quanto mais as pessoas saibam sobre o corpo, conheçam o próprio corpo, mais cuidado elas vão tomar com esse corpo, mais rápido elas vão se recuperar de uma lesão e mais facilmente elas vão evitar as lesões, além de entender quais as relações das diversas partes do corpo. A gente viu no último vídeo que a articulação do ombro, ela se conecta muito próximo da coluna cervical, da coluna torácica, e que a coluna cervical e torácica repousam na coluna lombar. A gente até viu que aqueles jogadores de futebol de fim de semana que não fazem um bom alongamento costumam ter lesões no quadril, mas a dor é sempre do ombro no lado oposto, né? Então a gente começa a entender essa dinâmica. Hoje o nosso vídeo é sobre cotovelo, punho e mãos. A gente vai falar um pouquinho da onde é a dor, né, da famosa epicondilite ou cotovelo de tenista e a famosa síndrome do túnel do carpo. A gente vai ver que túnel é esse que a gente tem no nosso corpo. Mais precisamente nessa região do punho, né, do carpo ou punho. Lembrando, gente, que é punho. Pulso é quando eu sinto a artéria, pulso é o batimento da artéria. Então, eu vou ver o pulso, eu boto a mão aqui, ó, sinto o batimento da minha artéria. Mas essa região aqui chama punho, não chama pulso. Então, aquela coisa, inclusive, que as pessoas chamam de pulso aberto, tá bem errado. Primeiro que não tá aberto, é só um ossinho que tá mal posicionado. E a gente vai ver também qual é. Segundo que não é pulso, é punho. Então, chega de papo, chega de enrolação, vamos logo conhecer o nosso cotovelo. Então, gente, o cotovelo, ele é uma articulação muito complexa, embora, né, simples. Aqui a gente está vendo, é o osso do braço, o húmero, aí a gente tem a una, o rádio, que antigamente chamava cúbito, aparentemente uma articulação simples. Mas eu tinha um professor que falava pra gente que quando aparecia um paciente com lesão de ombro no consultório dele, ele tinha vontade de sumir. Hoje em dia eu entendo, porque é muito complexo a movimentação do cotovelo. Inclusive, eu vou mostrar para vocês qual movimento que a gente está falando que faz com que toda a recuperação do cotovelo seja tão complexa. Não é nem o movimento de dobrar, mas é esse movimento da gente fazer isso aqui com o braço, ó, de virar a palma da mão de um lado para o outro, essa torcida que a gente dá no nosso antebraço. Esse movimento, ele tem uma certa complexidade que faz que na hora da recuperação, algumas coisas tenham uma ordem certa de se recuperar para que você consiga devolver ao cotovelo toda a flexão, né, que ele tinha, toda a amplitude, que ele consiga dobrar completamente e esticar completamente. Além de fazer aquele movimento que eu mostrei de girar a palma da mão de um lado para o outro. Então, aqui a gente tem a articulação ulnumeral ou glenumeral, porque essa cavidade chama glenoide. Articulação radiocapitelar, que tem a ver com a cabeça, e aqui a articulação radioulnar proximal. Aqui só para a gente ter uma noção, o cotovelo dobrado, aqui está o húmero, aqui está o rádio e aqui está a una. Aqui o músculo bíceps na parte anterior do braço e o tríceps na parte posterior do braço. São os dois músculos mais famosos do braço. Aqui a gente vai trazer mais músculos e vai perceber que o bíceps, que dobra o cotovelo, ele está inserido aqui no ombro. Não é uma aula de biomecânica, a gente não vai entrar em detalhes, mas esse músculo, ele também pode ajudar em alguns movimentos do ombro, dependendo da posição que o cotovelo esteja. E é interessante da gente ver também
as estruturas como nervos, esse amarelinho, ou como artérias, esse vermelhinho, que passam bem por entre os músculos, fazendo com que muitas vezes a gente tenha um sintoma de pinçamento de nervo que não necessariamente vai estar lá na coluna o pinçamento. Às vezes pode ser um processo inflamatório, o músculo comprimindo. Olha esse músculo aqui, o nervo passa bem embaixo dele, né? O pronador redondo, que podem, quando esse músculo comprime esse nervo, me dar sintomas de formigamento, de diminuição de sensibilidade, da força, tá? Então aqui na região anterior a gente tem o bíceps. Por que bíceps? Porque tem duas cabeças. Por que cabeça? Não sei. A gente tem que ir lá. Por que os anatomistas resolveram dar o nome de cada parte de um músculo quando eles se juntam para formar um só? Por que cada porçãozinha diferente, mas que forma o mesmo músculo, chama cabeça? Não faço ideia. Talvez seja porque eles formam o corpo de um mesmo músculo, e se eu tenho um corpo, eles entenderam que isso aqui podiam ser duas cabeças, tá? Que trabalha na flexão do cotovelo. E na parte posterior a gente tem o tríceps, que trabalha na extensão do cotovelo. E aqui o músculo ancônio, que trabalha no finalzinho da extensão, quando eu preciso fazer uma forcinha a mais na extensão. Aqui eu tenho outros músculos que também trabalham na flexão do cotovelo. A gente tem muitos músculos que trabalham para dobrar o cotovelo, porque na verdade a gente carrega uma carga, né, muito grande, a gente faz muitos trabalhos com os braços, e para a gente carregar um peso, são esses músculos que dobram o cotovelo que vão, né, sustentar uma parte desse peso através de uma flexão do cotovelo. É claro que os músculos que fecham a mão e que seguram o peso também farão força. Ó, aqui a gente vê que o bíceps, ele sai lá de cima do ombro, ele passa pela articulação do ombro, passa pela articulação do cotovelo para poder dobrar. Já o braquial, ele sai do meio do húmero e só ultrapassa a articulação do cotovelo para poder dobrar. E esse daqui, ele nasce um pouco mais abaixo e ele vai até a ponta do nosso osso rádio para poder fazer a flexão, né, do cotovelo também. Tudo isso para trabalhar em dobrar o cotovelo. Muito bem, aqui a gente começa a ver os ossos do punho e das mãos. Então, aqui está o rádio, aqui está a una da mão direita, aqui está o punho formado por todos esses 8 ossos. Essa região é chamada também de carpo. Aqui estão os ossos chamados de metacarpo, eles formam a palma da mão, toda essa região da palma da mão. E aqui eu tenho os ossos que formam os dedos. Aqui o que forma o polegar, o indicador, o médio, o anelar e o dedo mínimo. E olha que interessante, o dedo mínimo, o anelar, o médio e o indicador, eles são compostos de 3 ossos, que é falange proximal, falange medial e falange distal. O polegar só tem 2, a falange proximal e a falange distal. Então, também atualizando aquela história de falange, falanginho e falangeto, a gente pode esquecer que não existe mais, tá? Vamos nos atualizar. É só falange proximal, falange medial, falange distal. Aqui que eu queria mostrar para vocês, quando eu falei lá do pulso aberto, que de aberto não tem nada e menos ainda de pulso, né? O osso que causa aquela dor do pulso aberto é esse aqui, o semilunar. Não vou ficar falando os nomezinhos de todos não, mas está escrito, se vocês quiserem depois ver o vídeo mais lentamente, só para ler o nome, esses 8 ossos aqui que formam o punho. O semilunar, como
principalmente nas pessoas que fazem muito trabalho, movimentando muito as mãos, dobrando e esticando muito o punho, esse osso às vezes, por desequilíbrio da força dos músculos, ele pode ficar mal posicionado. E é essa má posição que vai causar a dor desse punho, desse pulso aberto, tá? Na verdade, o nome bonito, o nome correto é uma subluxação do semilunar. Por que subluxação? Por que não luxação? Porque luxação é quando o osso sai completamente do lugar. Geralmente é necessário fazer uma redução, colocar ele no lugar de maneira cirúrgica. Quando é só uma subluxação, uma manobra, um posicionamento, um reposicionamento coloca o osso no lugar, sem necessidade de uma cirurgia. Aqui estão os músculos que vão fazer as flexões do punho e também aquele movimento de colocar o punho de um lado para o outro. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, quando eu estou falando de punho, eu estou falando em flexão, extensão, desvio radial, desvio ulnar. Na verdade, o tchauzinho. Quando eu falo de cotovelo, esse movimento aqui, que aqui no caso é uma supinação e aqui é uma pronação. Toda vez que eu coloco a palma da mão para baixo, o nome é pronação. Quando eu boto a palma da mão para cima, é supinação, tá? Então, a gente já também aprendendo aqui os nomes corretos dos movimentos. Bom, aqui estão todos os músculos que fazem os movimentos do punho. A flexão, o desvio radial, o desvio ulnar, que é o movimento do tchauzinho. E olha só, esse músculo aqui, né, é grande, do bráquio radial, que passa pela articulação, esse daqui ele faz flexão de cotovelo, mas ele também pode ajudar na flexão do punho, depende a posição que o meu cotovelo esteja. Eu tenho o músculo pronador redondo, que é o músculo que coloca a palma da mão para baixo. Aí eu tenho o flexor do carpo, são os que fazem, que dobram o punho, tá? Aqui, ó, todos os músculos flexores do polegar, do carpo, que é o punho, o flexor longo dos dedos, o flexor, aquele que vai dobrar os dedos das mãos, tá? E aqui eu tenho músculos que fazem a extensão, colocar o punho para trás, ou a extensão também dos dedos. São os músculos que esticam. E se vocês perceberem, todos eles estão inseridos aqui nessa região lateral do húmero. Lateral, gente, porque o polegar, ele é tido como referência lateral e não medial, e não do que está para dentro, é do que está para fora. Depois eu vou mostrar para vocês, em mim, a posição, por que é chamado de medial e lateral, tá? Então, a gente tem aqui todos esses músculos que se inserem aqui nessa região do húmero, que é chamado de epicôndilo, e é o epicôndilo lateral. Aqui nós temos, vou voltar aqui, que pulou sem querer. Isso daqui, gente, para falar para vocês, que quando vocês ouvirem falar da epicondilite ou do cotovelo de tenista, é a inflamação desta região aqui, porque nós temos muitos músculos que se inserem por essa região, que fazem, na verdade, o movimento do punho, né, da mão e dos dedos, mas que o uso prolongado, uma força excessiva, um exagero de movimento, pode levar a inflamar essa região. Embora o movimento, o músculo realize movimentos no punho, na mão e nos dedos, a região que vai inflamar é a região de origem, porque, na verdade, são muitos músculos e a carga nessa região, o atrito, a fricção e a pressão, né, nessa região é muito grande e ela acaba
inflamando, tá? Eu vou mostrar para vocês agora, só a título de curiosidade, o que é chamado de posição anatômica. Então, vamos lá entender essa posição anatômica do que é medial e lateral. Então, olha só, gente, uma pessoa em pé, ela vai ficar com as mãos, observem a dobra do cotovelo. A dobra do cotovelo vai ficar para frente. Se você colocar o seu cotovelo ao lado do seu corpo com a dobra do cotovelo para frente, você não está vendo no meu vídeo, mas você vai perceber que o seu polegar está para fora. Por isso, tudo que está na direção do polegar é tido como lateral, como externo, e o que está na região do dedo mínimo será conhecido como interno ou medial, tá? Como vocês podem ver, vídeo caseiro, que não tem ninguém para ficar ajudando a gente a trocar o slide, a gente levanta, aparece, nem botou uma roupa linda para aparecer para as pessoas, mas o que importa aqui são essas informações. E a gente também vai ver agora uma outra situação que muita gente conhece, que é a síndrome do túnel do carpo. Agora sim está na hora. O que é a síndrome do túnel do carpo? A gente viu aqueles ossinhos que formam o carpo e para segurar eles existe um ligamento, tá? Que ajuda a manter toda aquela estrutura, toda aquela unidade, ajuda a manter a harmonia do punho. E por baixo desse ligamento passam vários tendões, passam os invólucros dos tendões, que é como se fosse um envelope que está fora do tendão, né? Que mantém o tendão passando no mesmo lugar e bem lubrificado. Existem os nervos, aqui no caso o nervo mediano, e também passam artérias, passam veias. E aí o que acontece? Quando a gente usa muito a mão, a gente pode causar um processo inflamatório. E aqui não tem muito para onde escapar. Quando faz um edema, esse ligamento ajuda a manter o edema, né, nessa região, aquele inchaço que a gente chama de inchado, que é o edema, aqui nessa região. E aí, esse edema, esse inchaço nessa região, vai apertar esse nervo. Quando aperta esse nervo, o nervo deixa de receber os impulsos nervosos. Imagina, gente, um fio de luz que você desse um pequeno cortezinho, não cortar não é bem cortar. Aqui no nosso nervo não é cortar, tá? Só no fio de luz, imagina que você cortasse só um pedacinho dele. Já não ia chegar tanta energia elétrica. Talvez o equipamento funcionasse de maneira inadequada. Então, quando eu aperto, quando eu espremo um pouquinho o nervo, eu também atrapalho esse impulso nervoso de chegar. E com isso eu vou gerar uma dor e uma falta de força nessa região aqui da mão, pegando o polegar, o dedo indicador, o dedo médio e uma parte do dedo anelar. Eu vou ter uma alteração da sensibilidade, eu vou ter uma sensação de choque e não vou ter força. Por quê? Olha aqui então, ele passa embaixo desse ligamento e aí ele inerva o polegar, o indicador, o dedo médio e uma partezinha do dedo anelar, principalmente nos movimentos de dobrar os dedos, não nos movimentos de estender os dedos. Bom, com isso, gente, hoje a gente já apresentou algumas informações sobre como conhecer um pouco melhor o nosso cotovelo, que, como eu falei, é uma região bastante difícil de recuperar movimentos por causa dessa alteração desse movimento aqui. Ele é um movimento bem complexo, mas que é possível, é claro, ser recuperado. E também a flexão e extensão, dobrar e esticar o cotovelo. Então, é uma articulação que a gente tem que ter um cuidado. A gente entendeu que o cotovelo de tenista, na realidade, não é
não acontece por causa do uso excessivo do cotovelo, e sim pelo uso excessivo do punho e dos dedos, ou de maneira inadequada. A gente entendeu um pouquinho que a síndrome do túnel do carpo acontece pela compressão do nervo mediano que passa embaixo do ligamento, que mantém aquele monte de ossinhos daquela região chamada de carpo, ou popularmente o punho, estabilizado e no lugar. Então, eu espero ter trazido algumas informações úteis para vocês usarem no dia a dia de vocês, compartilharem com quem vocês sabem que precisam dessa informação, tá? Não esquece de dar o seu gostei, o seu like aí no canal, que isso é importante para chegar para mais pessoas, deixar os seus comentários, as suas sugestões nos comentários abaixo, tá? E principalmente se inscrever para estar sempre recebendo conteúdo novo e conhecendo cada vez mais o próprio corpo. Um grande abraço e até a próxima!